R$ 1 bilhão. Essa é a fortuna estimada do artista vivo mais rico do Brasil. 140 milhões de discos vendidos. Mais do que os Beatles e o Elvis Presley na América Latina. R$ 1 milhão por show. O cachê mais caro do país. E em noites especiais, pode triplicar para R$ 3 milhões. R$ 45 milhões num único contrato de publicidade com a Friboi. 10 a 15 milhões de reais por ano da Rede Globo só pelo especial de fim de ano, que ele apresenta há mais de 50 anos consecutivos. Um recorde que não existe em nenhuma televisão do mundo. Um iate vendido por R$ 25 milhões. Apartamentos avaliados em dezenas de milhões. Um Grammy. 8 Grammys latinos. Renda mensal estimada em R$ 13 milhões. Enquanto você dormiu 8 horas essa noite, Roberto Carlos ganhou R$ 144 mil. E esse homem mora num apartamento de classe média, na Urca, no Rio de Janeiro, come sorvete como janta, tem uma namorada cuja identidade ninguém da imprensa conseguiu descobrir em 2 anos e diz: não dá para viver sem sexo e sorvete. Mas o que ninguém sabe, o que está escondido debaixo de cada bilhão, é que esse homem carrega um peso que nenhum dinheiro do mundo resolve. Uma perna amputada aos 6 anos que ele nunca admitiu em público. 60 anos de palco e ninguém no Brasil menciona. A imprensa não pergunta. O público finge que não sabe. É o maior tabu da cultura popular brasileira. Um menino de 6 anos que olhou para o médico e disse: cuidado para não sujar muito o meu sapato porque é novo. Com 6 anos já escondia a dor. 2 esposas mortas de câncer. Uma que ele acompanhou até o último dia mesmo separado há 11 anos. Não e outra, o grande amor, que esperou 14 anos para ficar com ele. E morreu 3 anos depois do casamento, aos 38 anos, no hospital Albert Einstein, às 11 da noite de 1 de dezembro. E um filho que existiu durante décadas sem que o Brasil soubesse. Um menino que cresceu ouvindo da mãe que era filho de Roberto Carlos e não acreditava. Esse filho só foi reconhecido depois que a mãe, morrendo de câncer, implorou por um exame de DNA. 3 meses depois do reconhecimento, essa mãe morreu. E o homem que carrega tudo isso sobe num palco todo dezembro e canta: como é grande o meu amor por você. E o Brasil chora, sem ter a menor ideia do que ele esconde. Eu vou te contar como esse menino do interior do Espírito Santo construiu R$ 1 bilhão, degrau por degrau, contrato por contrato. Eu vou te mostrar o que aconteceu dentro de cada casamento e como o grande amor esperou quase 20 anos para morrer 3 depois. Eu vou te contar a história completa do filho não reconhecido e o que aconteceu com a mãe dele 3 meses depois do DNA. E eu vou te mostrar por que Roberto Carlos mandou censurar a própria biografia. Comenta agora. Você sabia que Roberto Carlos tem um filho que só foi reconhecido depois de um exame de DNA e que a mãe desse filho morreu 3 meses depois? Chuta o que o rapaz disse quando encontrou o pai pela primeira vez. Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo. Uma cidade pequena no interior, daquelas onde todo mundo se conhece, onde o relojoeiro da rua principal conserta o relógio do padre e a costureira faz o vestido da professora. Roberto Carlos Braga nasceu no dia 19 de abril de 1941. E filho de Robertino Braga, relojoeiro nascido em 1896. E de Laura Moreira Braga, costureira, nascida em 1914. Família simples, casa simples, vida que cabia inteira numa rua só. E no dia 29 de junho de 1947, dia de São Pedro,
O menino Roberto tinha 6 anos. Estava brincando perto da linha do trem com os amigos, 2 moleques que todo mundo conhecia pelos apelidos, Zunga e Fifinha. A locomotiva a vapor veio. O menino perdeu parte da perna direita. O médico que o atendeu, Romildo Gonçalves, usou uma técnica que na época era considerada inovadora. Amputou abaixo do joelho, preservando a articulação, preservando os movimentos. E ali naquela mesa, com 6 anos de idade, sangrando, o menino olhou para o médico e disse: Doutor, cuidado para não sujar muito o meu sapato porque é novo. Com 6 anos, já sabia que a aparência importava mais que a dor. Já sabia esconder o que doía. Usou muletas até os 14, 15 anos. Imagine a infância inteira de muletas. As brincadeiras que não brincou. As corridas que não correu. Os olhares na rua. As perguntas que as crianças fazem sem filtro nenhum. Quando finalmente colocou a primeira prótese, o jornalista Nelson Mota contou o que aconteceu. Roberto Carlos saiu correndo pela praia, tropeçando, caindo na areia, levantando e correndo de novo, e correndo mais. E à noite, foi a um baile e dançou a noite toda. A prótese tinha dado a ele o que 8 anos de muleta tinham tirado. A possibilidade de parecer igual a todo mundo. E a partir dali, Roberto Carlos nunca mais falou sobre o assunto. Nunca. 60 anos de carreira e de milhares de entrevistas. E ninguém pergunta, ninguém menciona. O público, os jornalistas, os fãs, todo mundo sabe. E todo mundo finge que não sabe. É o maior pacto de silêncio da cultura popular brasileira. O acidente inspirou 2 canções, O Divã e Traumas. Mas quase ninguém no Brasil conectou a letra ao que aconteceu naquela tarde em Cachoeiro. Guarda esse dado, porque esse menino que aprendeu a esconder a dor aos 6 anos vai construir uma carreira inteira, uma fortuna inteira, uma imagem pública inteira em cima dessa habilidade. Esconder tudo atrás de um sorriso perfeito e de uma música bonita. Esconder é a competência número 1 de Roberto Carlos. E ele aprendeu cedo. Em 1953, Roberto Carlos fez a primeira apresentação pública. Tinha 9 anos. Foi na Rádio Cachoeiro, imitando o cantor Bob Nelson. É o prêmio, um punhado de balas, doces, caramelos. Calcula na tua cabeça. O menino que hoje cobra R$1 milhão por show, R$3 milhões em noite boa, começou ganhando bala numa rádio de interior, que mal pegava, no município vizinho. De bala a bilhão. Essa é a distância que esse homem percorreu. Em 1957, formou uma banda de adolescentes chamada The Sputniks, nome inspirado no satélite soviético que tinha acabado de ser lançado e que o mundo inteiro comentava. E aqui entra um nome que vai te surpreender. Tim Maia. Os 2 maiores nomes da história da música brasileira saíram da mesma cidade, da mesma turma, da mesma banda de garagem. Guarda esse detalhe, porque é daqueles que Janete conta no almoço de domingo. Os anos 60 explodiram e Roberto Carlos virou o rosto da Jovem Guarda, o programa de televisão na TV Record que ia ao ar todo domingo à tarde e virou ritual nacional para uma geração inteira de brasileiros. Ao lado de Erasmo Carlos e Vanderleia, os 3 mosqueteiros do Iê brasileiro, Roberto virou o fenômeno. De repente, era o Elvis brasileiro. O cabelo, a atitude, a guitarra, as multidões gritando nos aeroportos, as meninas desmaiando nos shows, as mães preocupadas, os pais furiosos. Quero que vá tudo pro inferno. Em 1965, vendeu mais de 600 mil cópias. Numa época em que vender 50 mil discos no Brasil já era sucesso absoluto. Guarda esse número, 600 mil. Porque a escalera só sobe daqui.
Os discos seguintes repetiam a dose. Centenas de milhares de cópias por lançamento, pilhas de vinil saindo das fábricas sem parar. E vieram os filmes, porque naquela época cantor famoso fazia filme Roberto Carlos em Ritmo de Aventura. Em 1967, levou mais de 2 milhões de espectadores aos cinemas. Sessões esgotadas em cidades inteiras. Roberto Carlos e o Diamante Cor-de-Rosa, em 1970. Roberto Carlos a 300 km por hora, em 1971. Para dimensionar. Nos anos 60, um professor ganhava o equivalente a poucos salários mínimos por mês. Um médico ganhava 3, 4 vezes isso. Roberto Carlos, antes dos 25 anos, já faturava mais num único show do que a maioria dos brasileiros via num ano inteiro de trabalho. O contrato com a TV Record para apresentar a Jovem Guarda já pagava valores que nenhum músico da época sonhava. E os shows particulares começavam a ter filas de empresários querendo contratar. E o menino de Cachoeiro que ganhava bala na rádio, agora era o rosto mais famoso do país e o artista mais bem pago da sua geração. Esse foi o primeiro degrau da escalera. Mas a escalada verdadeira começou nos anos 70. E foi aqui que Roberto Carlos fez algo que quase nenhum artista da história conseguiu sem destruir a carreira. Mudou completamente de gênero. Deixou de ser ídolo jovem e virou cantor romântico. A Jovem Guarda era para adolescentes. Iê, rock, rebeldia. O Roberto Carlos dos anos 70 era para todo mundo. Para a mãe, para o pai, para o avô, para a namorada, para o caminhoneiro na estrada, para a empregada doméstica passando roupa, para o empresário no escritório. Detalhes em 1971. A canção que até hoje disputa o título de maior música já escrita em língua portuguesa. Como Vai Você, em 1972. Além do Horizonte. Amada Amante. Jesus Cristo. As músicas que a tua mãe cantava, que a tua avó cantava, que o Brasil inteiro cantava de olho fechado no chuveiro, no casamento do primo, no bar às 2 da manhã. Os discos dos anos 70 vendiam mais de 1 milhão de cópias cada. Todo ano, todo lançamento, sem exceção. E em 1974 veio o contrato que separou Roberto Carlos de todos os outros artistas brasileiros para sempre. Exclusividade com a Rede Globo. 10 a 15 milhões de reais por ano só pelo especial de fim de ano. Em 1974. Quando a maioria dos artistas brasileiros dividiam apartamento e pediam emprestado para pagar estúdio, Roberto Carlos já tinha contrato milionário com a maior emissora do país. Esse contrato nunca foi quebrado. 50 anos e contando. 50 natais consecutivos. E aqui começa outra racha que não tem paralelo na música mundial. Um disco por ano, todo ano, ininterrupto, desde 1961. Todo ano, Roberto Carlos entrava no estúdio. Gravava um álbum completo com músicas novas. Não era coletânea, não era regravação, era material original, composições frescas. E lançava. Todo santo ano. Sem falta. Sem ano sabático. Sem preciso de um tempo. Guarda essa racha de um disco por ano. Porque quando eu te contar quando ela foi quebrada e o que aconteceu para isso, você vai entender exatamente o tamanho do golpe que esse homem levou. Nos anos 80, a máquina já era gigantesca. Shows lotados por toda a América Latina. Estádios com 60, 70 mil pessoas no México, na Argentina, na Colômbia, no Chile, no Peru. Ele, Roberto Carlos, não era mais um artista brasileiro. Era o maior artista da língua portuguesa em qualquer canto do planeta. E também o maior artista latino
cantando em espanhol para públicos hispânicos, porque ele gravava versões em espanhol dos maiores sucessos e lotava estádios em países onde ninguém falava português. Emoções, em 1981, virou hino continental. Te garanto que se você ligar o rádio agora, em qualquer cidade da América Latina, em menos de 1 hora vai tocar Emoções ou Amigo. Em 1988 veio o Grammy Internacional. Os americanos, que historicamente ignoram tudo que é cantado em outra língua que não o inglês, entregaram o prêmio para o brasileiro de Cachoeiro de Itapemirim. Depois vieram os Grammys latinos, 8 ao todo, um atrás do outro. E como se a Academia Musical quisesse compensar os anos em que Roberto Carlos foi grande demais para caber num prêmio só. O patrimônio começou a se acumular de verdade nessa década. Os primeiros imóveis de luxo no Rio e em São Paulo, os primeiros investimentos imobiliários pesados, as primeiras empresas fora da música, incluindo a construtora que mais tarde ergueria o edifício Horizonte JK no Itaim Bibi. Roberto Carlos não era mais só um cantor que subia no palco e cantava. Era um conglomerado, uma corporação de uma pessoa só, uma marca que valia mais do que a maioria das empresas listadas na Bolsa Brasileira. E aí vieram os anos 92.000, o auge absoluto, o topo da escalera. O cachê por show chegou a R$1 milhão e triplicava em noites especiais, casamentos de empresários e aniversários de corporações que queriam impressionar clientes. Pensa no que significa cobrar R$3 milhões por uma noite de trabalho. Mais do que muitos executivos de multinacionais ganham num ano inteiro. E Roberto Carlos fazia dezenas de shows por ano. Faz a conta. Se você pegasse notas de R$100 e empilhasse o patrimônio dele, a pilha teria mais de 1 quilômetro de altura. R$433 mil por dia entrando no caixa, enquanto o brasileiro médio mal conseguia fechar o mês. O contrato com a Friboi entrou nessa época. R$45 milhões numa única campanha publicitária. 45 milhões para aparecer em comercial de carne. O rosto de Roberto Carlos vendendo carne valia mais do que fazendas inteiras de gado no Mato Grosso. Os imóveis se multiplicaram. O apartamento da Urca, zona sul do Rio, e avaliado em mais de R$15 milhões, num bairro bucólico que mais parece vila de interior do que uma das áreas mais nobres da segunda maior cidade do país. Os 2 apartamentos no edifício Horizonte JK, no Itaim Bibi, bairro mais caro de São Paulo. R$7 milhões cada. E aqui tem o detalhe que dimensiona o tamanho do império. O edifício Horizonte JK foi construído pela própria construtora de Roberto Carlos. Ele não comprou apartamento num prédio bonito. Ele era dono da construtora que levantou o prédio inteiro. Cada tijolo, cada viga, cada metro quadrado daquele edifício de luxo no Itaim Bibi era dele. O iate era outra peça do inventário. Uma embarcação de dezenas de metros, com cabines de luxo, equipamento de navegação de última geração e um custo de manutenção que, por si só, pagaria o salário anual de um executivo. Mantinha tripulação e cais, combustível, seguros. Foi vendido a Gustavo Lima por R$25 milhões. O sertanejo mais jovem comprando o barco do rei como quem herda um símbolo. A coleção de carros incluía modelos esportivos e clássicos de várias décadas. Entre eles, um Oldsmobile Cutlass, de 1966. Relíquia automobilística, que qualquer colecionador do mundo pagaria um preço obsceno para ter na garagem. Carros que não eram para andar, eram para ter.
para olhar, para saber que existiam ali, esperando, como troféus silenciosos de uma carreira que não parava de crescer. O especial de fim de ano na Globo continuava sendo o evento mais assistido da televisão brasileira, ano após ano, década após década. Dezenas de milhões de brasileiros sentados no sofá na véspera de Natal ou de Ano Novo, vendo Roberto Carlos cantar, com um cenário de milhões de reais atrás dele. Flores, luzes, orquestra, convidados especiais, um espetáculo que custava mais do que a maioria dos programas da Globo inteiros. E ele recebendo 10 a 15 milhões de reais por edição, sem contar os patrocínios milionários que a Globo vendia em cima do programa. Cada comercial de 30 segundos durante o especial custava uma fortuna para o anunciante, e a fila de empresas querendo associar a marca ao rei era longa. O especial não era só um programa de TV, era uma máquina de fazer dinheiro. Para Roberto, para Globo, para anunciantes, para todo mundo envolvido. E era também, talvez mais do que tudo, o ritual mais sagrado da televisão brasileira. O momento em que o país inteiro parava para ouvir um homem cantar. No pico, R$1 bilhão de patrimônio acumulado. A maior fortuna de um artista vivo no Brasil, confirmado pelo Jornal do Bolsão, contigo. Caras, isto é, dinheiro. Nenhum outro artista brasileiro chega nem perto. Nem Caetano, nem Gil, nem Chico, nem Ivete, nem sertanejo nenhum. Roberto Carlos está sozinho no topo. Tão sozinho no topo que o segundo lugar nem aparece na comparação. Se você gastasse R$10 mil por dia, levaria mais de 270 anos para gastar esse dinheiro. Você, seus filhos, seus netos e seus bisnetos morreriam antes de acabar com o patrimônio dele. 140 milhões de discos, um Grammy internacional e 8 Grammys latinos. Mais de 5 décadas de contrato com a Globo, o contrato de TV mais longo de qualquer artista na história da televisão mundial. E 13 milhões de reais entrando todo mês, como o relógio que o pai dele consertava em Cachoeiro de Itapemirim. Esse é o tamanho do império que o menino do interior construiu. Degrau por degrau, disco por disco, e show por show, dezembro por dezembro, de bala a bilhão. E enquanto essa escalera subia, cada degrau maior que o anterior, cada contrato mais gordo, cada show mais caro, Roberto Carlos também construía uma vida pessoal que o público quase não via. Em 1968, casou com Cleonice Rossi, Anice. O casamento foi em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Longe do Brasil, longe das câmeras, longe da histeria que cercava qualquer aparição pública do rei. Em 1969 nasceu o primeiro filho, Dudu Braga, Roberto Carlos Braga, segundo. Dudu veio ao mundo com glaucoma, uma condição nos olhos que comprometeu a visão dele desde o nascimento e foi piorando ao longo dos anos, cada década, roubando mais luz. Guarda esse nome. Guarda o detalhe do glaucoma. Porque esse dado vai voltar. E quando voltar, você vai querer não ter ouvido. E em 1971, nasceu Luciana. Hoje jornalista, viveu 6 anos em Londres, casada, 2 filhas, a mais discreta de todos os filhos. E Roberto fez algo que muita gente desconhece e que diz muito sobre o tipo de homem que ele era nos bastidores. Adotou Ana Paula, filha de outro relacionamento de Nice. O pai biológico de Ana Paula não quis assumir a criança. Recusou. Virou as costas. Sumiu. E Roberto, que na época já era o artista mais famoso do Brasil, que podia ter dito problema seu e seguido a vida sem olhar para trás. Olhou para aquela menina sem pai
e decidiu. Registrou Ana Paula como filha dele. Foi ao cartório. Assinou os papéis. Deu o sobrenome Braga. Deu presença diária. Criou como se tivesse nascido dele. E aqui tem uma ironia que vale pensar. Roberto Carlos adotou a filha de outra pessoa. Deu nome, lar e pai. Enquanto em algum lugar de São Paulo existia um filho biológico dele que crescia sem nada disso, sem nome, sem lar paterno, sem pai. Guarda o nome Ana Paula. Vai voltar. O casamento com Nice durou até 1979. 11 anos. Se separaram. Mas guarda o que vem agora, porque esse dado define Roberto Carlos mais do que qualquer contrato de 45 milhões de reais, mais do que qualquer disco de ouro, mais do que qualquer palco lotado. Quando Nice foi diagnosticada com câncer de mama, Roberto Carlos estava lá. Separado há anos, já com outra vida, já com outra carreira, já com outra mulher. Poderia ter mandado dinheiro, contratado uma enfermeira e nunca mais aparecido. Poderia ter feito o que milhares de ex-maridos fazem todo dia: virar as costas e dizer: não é mais problema meu. Tinha dinheiro de sobra para resolver à distância. Não fez isso. E acompanhou o tratamento inteiro. Esteve nos hospitais, nas consultas, nas madrugadas de espera em corredor com luz fluorescente. Ficou ao lado dela quando o câncer apertou, quando os médicos foram ficando mais silenciosos, quando a esperança foi diminuindo e o que restava era presença. Nice morreu em 13 de maio de 1990. 11 anos depois de separados, Roberto Carlos estava ao lado dela. Pensa nisso. Faz 11 anos que não são mais casados. 11 anos que cada um seguiu para um lado. E ele está ali na hora mais difícil, segurando a mão da ex-mulher como se o divórcio nunca tivesse acontecido. Guarda o nome Nice e guarda o ano 1990. Porque a partir daqui, a conta de perdas começa e não para mais. E enquanto Roberto Carlos casava com Nice, criava 3 filhos, virava o rei, já acumulava os milhões que virariam 1 bilhão de reais e cantava Amor em cadeia nacional todo dezembro, enquanto ele ganhava mais do que o teu salário do mês a cada hora de palco. Existia um menino crescendo em algum lugar de São Paulo. Um menino que ouvia da mãe, desde os 3 anos de idade, que seu pai era Roberto Carlos. E não acreditava. Ninguém acreditava. Guarda o nome Maria Lucila Torres. Esse nome vai voltar. E quando voltar, a história muda de peso. Agora para um momento com isso. 1 bilhão de reais de patrimônio. O cachê mais caro do Brasil. Construtora própria, que ergueu prédio de luxo no Itaim Bibi. Iate de 25 milhões de reais vendido a outro cantor. Coleção de carros clássicos que vale mais do que muita empresa. Apartamentos de dezenas de milhões espalhados pelo Rio e por São Paulo. E onde mora Roberto Carlos? Num apartamento na Urca. E zona sul do Rio, bairro bucólico, silencioso, quase parado no tempo. Daqueles que parecem cenário de outro século. O prédio não tem nada de espetacular. Não é cobertura triplex com vista para o Cristo Redentor e piscina de borda infinita. Não tem heliporto. Não tem hall de entrada com mármore importado. Parece coisa de aposentado. De professor universitário que juntou dinheiro a vida inteira e comprou um 2 quartos decente na Zona Sul. Se você passasse na rua e olhasse para o prédio, jamais imaginaria que ali dentro mora o artista mais rico do Brasil. Nenhum sinal visível de 1 bilhão de reais. Nenhum carro importado na garagem. Nenhum segurança de terno na portaria. É como se o dinheiro existisse numa dimensão paralela e a vida real de Roberto Carlos existisse em outra. A dimensão de um senhor da Urca
que come sorvete. E vê o pôr do sol e cuida de não mostrar para ninguém o que acontece da porta para dentro. O iate vendeu a Gustavo Lima, que é 30 e poucos anos mais novo e aparentemente gosta mais de barco do que o rei. A comida favorita, sorvete. Não é wagyu japonês, não é lagosta. É sorvete. Não dá para viver sem sexo e sorvete. Essa é a filosofia existencial do homem que fatura 13 milhões de reais por mês. E a namorada atual? 2 anos de relacionamento. E nenhum veículo de imprensa conseguiu descobrir quem é essa mulher. Num país onde qualquer beijo de famoso vira manchete em 3 horas, o rei namora há 2 anos e ninguém sabe com quem. A vida luxuosa do título não é mansão e helicóptero. É o controle absoluto sobre a própria narrativa, sobre cada pedaço de informação que sai ou não sai para o mundo. E esse controle vale mais do que qualquer iate. Em 2004, Roberto Carlos admitiu publicamente algo que circulava há anos como rumor nos bastidores. Sofre de transtorno obsessivo compulsivo. TOC diagnosticado, clinicamente reconhecido. Não é mania leve de artista perfeccionista. É transtorno de verdade. Retirou canções do repertório por causa dele. Café da Manhã era uma música que ele simplesmente não conseguia mais cantar. Não importava quantas vezes ensaiasse. O transtorno não deixava. E a canção sumiu dos shows como se nunca tivesse existido. Não entra em avião se a única poltrona disponível for a 13, cancela a viagem, espera o próximo voo, remarca, faz o que for preciso. Celebra Ano Novo à 1 da manhã, nunca à meia-noite, como se precisasse de 60 minutos extras para ter certeza de que o ano velho realmente acabou e de que o novo começou direito. E foi batizado só aos 23, porque os pais, mãe católica, pai espírita, fizeram algo raro para a época e deixaram o filho crescer e escolher a própria fé. O menino que perdeu a perna aos 6 e pediu para não sujar o sapato, virou um homem que precisa controlar obsessivamente cada detalhe do universo ao redor. É o mesmo mecanismo, a mesma necessidade de esconder, de ordenar, de manter tudo no lugar. Só mudou de endereço. Depois de Nice, veio Miriam Rios, atriz da Globo, bonita, famosa, conhecida do grande público. Casaram por volta de 1980, 11 anos juntos, sem filhos. Separaram em 1991. Inspirou a música Eu Preciso de Você. Guarda esse ano, 1991. Porque a próxima pessoa que chegou já estava esperando havia 14 anos. E 14 anos é tempo demais para qualquer amor. Mas não para esse. Maria Rita Simões Braga. O grande amor. A história aqui, e se fosse enredo de novela, o autor seria criticado por exagero, porque ninguém acreditaria que a vida real pudesse ser tão cruel e tão bonita ao mesmo tempo. Em 1977, Roberto Carlos fez um show em Serra Negra, interior de São Paulo. Cidade termal, pequena, pacata, daquelas que existem para descansar e tomar água mineral. Na plateia, entre centenas de pessoas, uma menina de 16, 17 anos. Maria Rita. Algo aconteceu naquela noite. O tipo de coisa que não se explica com palavras, que não cabe em entrevista, que simplesmente acontece entre 2 pessoas e que ninguém ao redor percebe. O problema: ele tinha 36 anos, ela 16, 17. 20 anos de diferença. Os pais de Maria Rita fizeram o que qualquer pai da época faria diante de um homem de 36, rondando a filha adolescente. Proibiram. Separaram. Fim de conversa. A menina volta para casa. O cantor segue a turnê. E o assunto morreu ali.
Ou deveria ter morrido. E o amor esperou. Guarda esse número. 14 anos. O amor entre Roberto Carlos e Maria Rita esperou 14 anos para acontecer. 14 anos de distância, de silêncio, de vida seguindo para cada lado. Eles se reencontraram por volta de 1991, quando Roberto se separou de Miriam. Maria Rita já era adulta, já tinha 30 e poucos anos, já tinha construído uma vida própria. Os pais já não podiam proibir nada. A menina de 16 era agora uma mulher feita. E aqui tem um detalhe que parece enredo de novela das 9. Maria Rita era colega de escola de Ana Paula, a filha que Roberto adotou do casamento com Nice. O mundo era pequeno demais. E o destino costurava tudo junto num desenho que ninguém planejou e que ninguém poderia ter inventado. Casaram em abril de 1996. Finalmente. Depois de 19 anos, desde aquela noite em Serra Negra. Roberto Carlos tinha 55 anos. Maria Rita, 35, 36. O início de tudo que ele sempre quis. O amor que esperou 14 anos finalmente tinha endereço, aliança e certidão. E aí o destino cobrou. Com juros compostos. Em 1998, 2 anos de casamento, apenas 2, veio o diagnóstico: câncer raro e agressivo na região pélvica. O amor esperou 14 anos e o destino deu 2 antes de atacar. Os médicos tentaram tudo: quimioterapia, radioterapia, cirurgia, protocolos experimentais. Os melhores hospitais do Brasil. Tratamentos caríssimos. O dinheiro que R$1 bilhão pode comprar. E Roberto Carlos gastou o que tinha que gastar sem pestanejar, porque o dinheiro existia exatamente para isso, para comprar mais tempo com ela. Em setembro de 1999, veio a notícia que todo mundo esperava. Os médicos anunciaram a cura. Fizeram missa de agradecimento com o padre Marcelo Rossi. Televisionada, com milhões de brasileiros assistindo e rezando junto. O Brasil respirou aliviado. Roberto Carlos sorriu no palco. Maria Rita sorriu ao lado. Parecia que tinha acabado. Parecia que os 14 anos de espera não tinham sido em vão, que o destino tinha cobrado, mas depois tinha devolvido. Outubro de 1999. Recaída. O câncer voltou, mais agressivo do que antes, como se tivesse se escondido, esperado a guarda baixar e decidido atacar com tudo quando ninguém mais esperava. Viajaram a Houston e, nos Estados Unidos, um dos melhores centros oncológicos do planeta. Os melhores médicos americanos, os tratamentos mais avançados que a medicina conhecia naquele final de século. Todo o dinheiro do mundo à disposição, e não existe artista no Brasil com mais dinheiro para gastar com médico do que Roberto Carlos. Não adiantou. Nada adiantou. Nem Houston, nem os milhões, nem as orações, nem a vontade de viver. Maria Rita morreu em 19 de dezembro de 1999, às 11 da noite, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. 38 anos de idade. Casados apenas 3 anos. Esperaram 14 para ficar juntos e tiveram 3. A conta é simples e brutal. 14 anos de espera, 3 de casamento, 2 de câncer, e a matemática do destino não tem negociação. Não aceita recurso. Não aceita dinheiro. Não aceita bilhão nenhum. E Roberto Carlos perdeu o grande amor da vida dele a 13 dias do Ano Novo. O mesmo Ano Novo que ele celebrava há décadas na frente de todo o Brasil. O homem do especial de fim de ano ficou sem fim de ano. Roberto Carlos cancelou tudo, incluindo o especial da Globo. A única vez em mais de 50 anos que não houve especial. A única vez que a tela da Globo ficou sem Roberto Carlos no fim de ano, e o Brasil inteiro entendeu, sem que ninguém precisasse explicar,
o que aquela ausência significava. E aquela racha de um disco por ano, desde 1961. Lembra? Eu pedi para guardar. 39 anos ininterruptos de um álbum novo por ano. E a única coisa no mundo capaz de quebrar essa racha foi a morte de Maria Rita. Em 2000, não houve disco. O estúdio ficou vazio. O silêncio durou um ano inteiro. Nenhuma música, nenhuma gravação e nenhum verso. O homem que escrevia canções como quem respira simplesmente parou de compor. Depois Roberto voltou. E cada show, a partir dali, foi dedicado a ela. Todo show, toda noite, toda música carregava aquele nome. E compôs acróstico. Presta atenção nisso, porque é o dado que a maioria dos brasileiros não conhece e que vai mudar a forma como você ouve essa música. Acróstico tem um segredo costurado na estrutura. Se você pegar a primeira letra de cada verso da canção e ler de cima para baixo, forma a frase: Maria, Rita, meu amor, está ali, escondido em cada verso, desde o dia em que a música foi escrita. Milhões de brasileiros cantaram acróstico, no chuveiro, no carro, no karaokê, em casamentos, sem saber que estavam pronunciando o nome dela. Pensa nisso. Esse homem pegou a dor mais profunda da vida dele e escondeu dentro de uma canção. E o Brasil inteiro cantou junto sem saber o que estava dizendo. A música também inspirou O Grande Amor da Minha Vida. O título dispensa qualquer explicação. Agora volta comigo. Lembra do nome que eu pedi para guardar? Maria Lucila Torres. Esse nome volta agora. E a história que vem com ele é das que ficam na cabeça por dias. Maria Lucila Torres era modelo. Por volta de 1966, antes do casamento com Nice, antes da Jovem Guarda explodir de vez, antes de tudo o que viria depois. Ela e Roberto Carlos tiveram uma relação breve. Maria Lucila ficou grávida. Nasceu Rafael. E a partir dali, Maria Lucila criou esse menino sozinha. Completamente sozinha. Sem pensão, sem ajuda, sem uma ligação telefônica, sem um centavo, sem uma visita. Uma mulher sozinha com um filho numa cidade grande, trabalhando para pagar aluguel e escola, carregando um segredo que ninguém acreditava. Desde que Rafael tinha 3 anos de idade, Maria Lucila dizia para ele: seu pai é Roberto Carlos. Imagina ser uma criança e ouvir isso. Imagina ter 5 anos, 7 anos, 10 anos e a tua mãe te dizer todo dia que o teu pai é o cantor mais famoso do Brasil. O homem que aparece na televisão toda semana, que toca no rádio toda hora, que está em cada revista, em cada jornal, em cada conversa de vizinho. Seu pai é aquele homem. E você olha para o rádio, olha para a televisão, olha para o rosto sorridente do homem mais famoso do país e não acredita na tua própria mãe, porque parece absurdo demais, parece mentira grande demais. E uma criança não tem como processar isso. O menino não acreditava. E achava que a mãe fantasiava, que era obcecada, que inventava uma história bonita para compensar a ausência de um pai real. Essas foram as palavras dele, anos depois, numa entrevista ao programa Fantástico da Rede Globo. Achava que ela era uma fã obcecada. Pensa no peso dessas palavras para uma mãe. O próprio filho, a pessoa que ela mais amava no mundo, a pessoa por quem ela lutava, dizendo que ela é mentirosa. Uma fã obcecada. Uma mulher inventando histórias. E ela sabia a verdade. Sabia desde o dia em que engravidou. Carregou essa verdade sozinha durante décadas inteiras, sem que ninguém, nem família, nem amigos, nem vizinhos, nem o próprio filho, acreditasse nela. Rafael cresceu. A dúvida cresceu junto. Aos 16,
algo começou a mudar dentro dele. Começou a prestar atenção nos próprios traços e a comparar o rosto no espelho com o rosto na televisão. A notar que o queixo, a testa, os olhos tinham algo do homem que a mãe jurava ser o pai. Mas não fez nada. Não tinha advogado, não tinha dinheiro, não tinha como entrar com processo contra o homem mais poderoso da música brasileira. E mesmo que tivesse, mesmo que alguém tivesse oferecido um advogado de graça, ele ainda não tinha certeza. Ainda carregava a possibilidade de que a mãe estivesse inventando. Até 1989. Nesse ano, Maria Lucila foi diagnosticada com câncer terminal. O médico chamou Rafael e disse sem rodeio, no corredor de um hospital que cheirava a desinfetante: "Olha, sua mãe não tem muito tempo de vida." E ali, naquele corredor, com o peso de uma vida inteira de dúvida e uma mãe morrendo, Rafael tomou a decisão que mudou a história da família. Ele contou depois, em entrevista, com uma honestidade que corta: "Quando minha mãe foi diagnosticada com câncer, o médico falou para mim: 'Olha, sua mãe não tem muito tempo de vida.' Aí pensei, se eu não tô muito interessado, pelo menos por ela, tenho de fazer. Pelo menos por ela." Não fez por si mesmo. Não fez porque queria dinheiro, fama ou sobrenome. Fez porque a mãe estava morrendo e ele queria dar a ela, antes que fosse tarde demais, a prova de que ela nunca tinha mentido. O presente de um filho para uma mãe que o mundo inteiro chamou de mentirosa. Entrou com processo judicial pedindo exame de DNA. Guarda esse número: 7. 7 testes de DNA que Roberto Carlos já tinha feito com outras pessoas que apareciam dizendo ser filhos dele. Todos negativos. Todos. 7 vezes alguém bateu na porta com o advogado e disse: "Eu sou seu filho." E de 7 vezes o laboratório disse não. Isso acontece com todo artista bilionário. Faz parte do preço da fama e do dinheiro. Roberto Carlos estendia o braço, tirava sangue, mandava para o laboratório e esperava. Sempre o mesmo resultado: negativo. Mais um que não era. Segue a vida. Quando eu te contar o resultado do de Rafael, o peso desse número muda completamente. Roberto Carlos falou sobre isso ao Jornal Extra em 2015, com a naturalidade de quem já tinha processado o assunto há muito tempo. Eu lido normal, estico o braço e vejo no que dá. Só um deu positivo, o de Rafael, que hoje eu amo muito. Calcula o peso desse estico o braço e vejo no que dá. 7, 8 processos. 7, 8 vezes tirando sangue. 7, 8 resultados negativos. E na vez de Rafael, o exame disse: "Esse é seu filho." De 7 ou 8, 1. E esse 1 era real. E a mãe desse filho estava morrendo de câncer num hospital, enquanto Roberto Carlos cantava para estádios lotados. O primeiro encontro entre pai e filho aconteceu num escritório em São Paulo. Não foi em casa. Não tinha casa para dividir. Não foi num restaurante. Público demais. Não foi num parque. Informal demais. Foi num escritório. Mesa, cadeira, parede branca, ar-condicionado, um lugar neutro, sem memória. O clima foi tenso. Se cumprimentaram com um aperto de mão. 2 estranhos que compartilham o mesmo sangue, os mesmos traços no rosto, e que não compartilham absolutamente mais nada. Nenhuma memória de infância. Nenhum aniversário junto. Nenhum Natal. Nenhuma briga. Nenhum abraço. Nada. Só o DNA e um aperto de mão. Rafael levou fotos da mãe jovem. Fotos de quando Maria Lucila e Roberto Carlos se conheceram nos anos 60. E fotos de uma mulher bonita, antes de o tempo e o câncer fazerem o que fazem. Mostrou a mãe como era antes de tudo. Contou histórias da infância sem pai.
Da escola onde dizia que não sabia quem era o pai, das perguntas que os colegas faziam, do dia em que começou a olhar no espelho e ver algo familiar no próprio rosto. E Roberto Carlos ouviu. E Rafael não chamou de pai nesse primeiro encontro. Não conseguiu. A palavra travou. Estava diante do pai biológico, do homem que cantava amor para 60 milhões de pessoas todo dezembro. E não conseguia pronunciar uma palavra de 4 letras. Só chamou de pai depois do segundo encontro. Precisou de mais um dia, mais uma conversa, mais um silêncio compartilhado para que a palavra finalmente saísse. Guarda essa data. Dezembro de 1996. O especial de fim de ano daquele ano. É porque o que aconteceu naquele palco, você talvez tenha visto sem perceber o que estava vendo. Roberto Carlos apresentou Rafael ao Brasil. Em cadeia nacional, ao vivo. Dezenas de milhões de brasileiros assistindo no sofá de casa. Pai e filho subiram no palco juntos e cantaram As Curvas da Estrada de Santos. A câmera alternava entre os dois rostos, e quem olhasse com atenção via a semelhança. Via o mesmo queixo, a mesma testa, os mesmos olhos. A genética não mentia, mesmo quando o pai tinha mentido ou silenciado, por quase 3 décadas. Famílias inteiras no sofá descobrindo ao vivo que o rei tinha um filho que ninguém conhecia. E em algum lugar do Brasil, numa casa que nenhuma câmera filmava, diante de uma televisão comum, num quarto comum, com o corpo consumido pelo câncer, mas os olhos bem abertos, uma mulher assistiu, Maria Lucila Torres, a mulher que ninguém acreditou durante décadas. Viu o filho no palco da Globo. Viu o sobrenome Braga. Viu o que ela dizia há décadas finalmente acontecer diante de 60 milhões de brasileiros. E aqui chega o dado que pesa mais do que qualquer cifra. Mais do que R$1 bilhão, mais do que 140 milhões de discos, mais do que 50 anos de Globo. Rafael contou em entrevista, com a voz de quem revive o momento cada vez que pronuncia essas palavras. Só deu tempo de mostrar para ela a carteira de identidade com o sobrenome Braga. Uns 3 meses depois, ela morreu. Só estava esperando isso. 3 meses. Pensa nessa frase. Só estava esperando isso. Pensa no que significa uma mulher aguentar décadas de doença, de dúvida, de descrédito, só para ver uma carteira de identidade com um sobrenome. Maria Lucila Torres passou a vida inteira, décadas inteiras, dos anos 60 aos anos 90, dizendo que seu filho era filho de Roberto Carlos. Ninguém acreditou. A família olhava com pena. Os amigos achavam que era fantasia, os vizinhos cochichavam. O próprio filho, a pessoa por quem ela mais lutava, a razão de toda essa batalha, achou que ela era uma fã obcecada. Décadas de "eu tô falando a verdade" e décadas de ninguém acreditando. Quando finalmente o DNA confirmou, quando a ciência provou o que ela dizia desde que o menino tinha 3 anos, quando o sobrenome Braga apareceu impresso em tinta preta na carteira de identidade de Rafael Carlos Torres Braga, Maria Lucila segurou aquele documento nas mãos. Leu o nome do filho com o sobrenome certo. Viu a prova de tudo que ela tinha dito a vida inteira. E 3 meses depois, morreu. E como se o corpo dela só tivesse aguentado até ali. Como se a única coisa que mantinha aquela mulher respirando, insistindo em viver mais um dia contra o câncer, fosse a necessidade de ver essa verdade. A verdade da vida inteira dela, finalmente reconhecida por todo mundo. 3 meses de paz. Uma vida inteira de luta. E 3 meses de descanso. Depois foi embora.
Rafael hoje tem por volta de 60 anos. Trabalha nas empresas do pai. Ajuda a administrar o império que Roberto Carlos construiu ao longo de 6 décadas. Desistiu da carreira artística. Tentou cantar, gravou, deu entrevistas, mas entendeu que o palco não era para ele e que a sombra do rei era grande demais para caber 2 no mesmo holofote. A relação com Roberto Carlos é descrita como sólida e respeitosa. Vive discreto, longe da imprensa e longe dos holofotes que perseguem o pai. Fez o oposto do que muitos filhos de celebridades fazem. Em vez de explorar o sobrenome, sumiu com ele. O menino que passou décadas sem o nome Braga, agora tinha o nome, mas preferia o silêncio. E aqui entra o grande silêncio. O silêncio mais barulhento da história da música brasileira. Em 2006, o jornalista Paulo César de Araújo publicou um livro chamado Roberto Carlos em Detalhes. 16 anos de pesquisa. 16. Mais de uma década e meia dedicada a um único assunto. Cerca de 200 entrevistas com pessoas que viveram ao redor de Roberto Carlos durante décadas. Músicos, produtores, ex-funcionários, amigos, parentes. Gente que estava lá nos bastidores quando as câmeras desligavam. A editora era a Planeta, uma das maiores do Brasil e do mundo. O livro era a biografia mais completa, a mais detalhada, mais profundamente investigada, já escrita sobre o rei. Centenas de páginas de informação que o público nunca tinha visto. Bastidores, conversas, decisões, episódios que ficaram fora de todas as entrevistas oficiais durante 60 anos. E Roberto Carlos repudiou o livro. Não só repudiou com palavras em entrevista. Moveu uma máquina jurídica e midiática para retirar o livro de circulação. E conseguiu. O livro desapareceu das prateleiras das livrarias de todo o Brasil. 16 anos de trabalho jornalístico, 200 vozes gravadas e transcritas, centenas de páginas de revelações cuidadosamente verificadas. E o biografado teve poder, influência, dinheiro e determinação suficientes para fazer tudo isso sumir do mapa. O próprio Rafael criticou como o livro o retratava. Ele diz que eu, com 7 anos de idade, ficava em um ponto de ônibus falando para todo mundo que era filho do Roberto Carlos. E isso não tem nada a ver. O que tinha naquele livro? Qual informação, qual revelação era tão perigosa que justificava censurar 16 anos de pesquisa? O que estava escrito ali que Roberto Carlos preferia que o Brasil nunca lesse? Não sei. Você não sabe. O livro foi censurado. E a pergunta, como todas as perguntas que envolvem Roberto Carlos, fica no ar, sem resposta, como uma nota suspensa que nunca resolve. E agora vem o que você não estava esperando. O que eu não mencionei em nenhum momento desse vídeo. O que não estava em nenhuma das promessas que eu fiz no começo. O que o Huck não disse. O que nenhuma frase desse vídeo preparou você para ouvir. Roberto Carlos não perdeu só esposas. Não perdeu só a mãe. O que vem agora é o que ninguém te contou. E é o que muda tudo. Ana Paula Rossi Braga. A filha que Roberto Carlos adotou do primeiro casamento com Nice. A menina cujo pai biológico virou as costas e que Roberto registrou como filha, deu o sobrenome Braga. Criou desde bebê. Amou como se tivesse nascido dele. Porque, para Roberto, tinha nascido dele. O sangue não definia a paternidade. Presença definia. E ele esteve presente. Ana Paula cresceu. Se tornou mulher. Casou com Paulo Coelho Soares, guitarrista da banda de Roberto Carlos. O genro tocava na banda do sogro. A família inteira girava ao redor da música. O pai no centro do palco. O marido da filha na guitarra. A filha nos bastidores.
tudo conectado, tudo junto. No dia 16 de abril de 2011, Ana Paula sofreu uma parada cardíaca súbita, 47 anos. Morreu nos braços do marido, sem aviso, sem doença prévia e sem nenhum sintoma nas semanas anteriores, sem nenhuma pista de que algo estava errado. Nenhum exame tinha apontado nada. Nenhum médico tinha alertado. O coração simplesmente parou. Em questão de minutos. Paulo Coelho Soares, o guitarrista da banda do sogro, o homem que tocava ao lado de Roberto Carlos em cada show, que viajava com ele pelo Brasil e pelo mundo, segurou a mulher nos braços e não pôde fazer nada. Roberto Carlos cancelou o show que faria em Vitória 3 dias depois. Cancelou, sem explicação pública, sem nota oficial. Só cancelou. O homem que já tinha perdido Nice para o câncer em 1990, que tinha perdido Maria Rita para o câncer em 1999, que tinha perdido a mãe Laura por infecção respiratória em 2010. A notícia da morte de Laura, aliás, chegou enquanto Roberto se apresentava no Radio City Music Hall, em Nova York, um dos palcos mais icônicos do mundo, e ele recebeu a ligação no camarim depois de cantar para milhares de pessoas que não faziam ideia do que acontecia. Agora perdia uma filha. Uma filha que ele mesmo escolheu adotar. Uma filha que outro pai rejeitou e que ele abraçou, sem nenhum aviso, sem nenhuma preparação, sem nenhuma chance de dizer adeus. E depois veio Dudu Braga, Roberto Carlos Braga II, o primogênito, o primeiro filho, o menino que nasceu com glaucoma em 1969. Lembra que eu pedi para guardar esse nome e esse detalhe lá atrás? Aqui está. Dudu nasceu com uma condição nos olhos que foi tirando a visão dele ao longo dos anos. Cada década enxergando menos, cada ano vivendo mais no escuro. Mas Dudu não se definiu pela limitação e não seguiu a carreira do pai no palco. Sabia que aquele palco era grande demais e que a sombra do rei era impossível de escapar. Virou produtor musical, radialista, construiu uma trajetória própria, séria, respeitada no meio, sempre longe dos holofotes que cercavam Roberto Carlos, mas sempre perto como filho, sempre ali. Dudu foi diagnosticado com câncer no peritônio, a membrana fina que reveste todos os órgãos do abdômen. Fez cirurgia, fez 12 sessões de quimioterapia, 12 sessões de veneno entrando nas veias para tentar matar o câncer antes que o câncer matasse ele. Roberto Carlos disse publicamente, com a firmeza de quem precisa acreditar no que está dizendo mais do que qualquer pessoa na sala: ele está bem, muito bem. Não estava. Dudu Braga morreu em 5 de setembro de 2021. 52 anos. 10 anos depois de Ana Paula. O homem que cantava "Como é grande o meu amor por você", a canção que virou trilha sonora de Dia dos Pais em todo o Brasil, que toca em todo chá de bebê, em todo aniversário de filho, enterrou o próprio filho mais velho. Guarda o peso disso. A música que celebra o amor de pai foi escrita por um homem que ia sobreviver a 2 dos seus filhos e continuou cantando ela. Todo show, todo dezembro, sem nunca parar. Roberto Carlos enterrou 2 filhos em uma década, 10 anos. O menino de Cachoeiro de Itapemirim que perdeu a perna aos 6 anos, que aprendeu a esconder a dor atrás de um sapato novo, que construiu R$1 bilhão cantando amor para um país inteiro, que perdeu 2 esposas para o câncer, que perdeu a mãe longe de casa num camarim do outro lado do mundo. Esse menino agora era um homem de 80 anos que enterrava os próprios filhos. E um em 2011
Outro em 2021. Um pai não deveria sobreviver aos filhos. Nenhum pai no mundo. E Roberto Carlos sobreviveu a 2. E depois de cada enterro, voltou para o palco. Vestiu o terno, colocou o sorriso e cantou. Porque era a única coisa que sabia fazer com a dor. Esconder ela dentro de uma canção. A conta das perdas completa na ordem em que o destino foi cobrando. Nasce câncer de mama, 13 de maio de 1990. 11 anos depois do divórcio, ele estava ao lado dela. Maria Rita, câncer na região pélvica. 19 de dezembro de 1999. 13 dias antes do ano novo. 38 anos de idade. Laura, a mãe, infecção respiratória, 2010. A notícia recebida num camarim no Radio City Music Hall em Nova York. Ana Paula, parada cardíaca súbita, 16 de abril de 2011, 47 anos, nos braços do marido guitarrista. Dudu, câncer no peritônio, em 5 de setembro de 2021, 52 anos. O filho que nasceu sem ver direito e morreu antes do pai. 5 nomes, 5 datas, 5 mortes, 2 esposas, uma mãe, uma filha, um filho. O narrador não precisa dizer mais nada. Você faz a conta sozinho. Você sente o peso sozinho. Roberto Carlos nunca contou sua história em entrevistas. Nunca. Não dá entrevistas longas. Não fala da vida pessoal. Não abre a porta da casa. Não abre a porta do passado. Censurou a própria biografia quando alguém tentou contar por ele. Escondeu a prótese por 60 anos sem que o Brasil ousasse mencionar. Esconde a namorada há 2 anos sem que ninguém descubra. Mas contou tudo. Está tudo ali, escondido nas músicas, costurado dentro das canções que o Brasil canta sem prestar atenção. E o Divã tem versos sobre o acidente do trem, sobre aquela tarde de São Pedro, em 1947, em Cachoeiro de Itapemirim, quando um menino de 6 anos perdeu a perna e pediu para não sujar o sapato. Traumas nasceu do mesmo dia. Acróstico carrega nas primeiras letras de cada verso a declaração de amor mais escondida da música brasileira. Maria Rita, meu amor, o nome da mulher que esperou 14 anos, que teve 3 de casamento, que morreu aos 38. Esse nome está ali, letra por letra, verso por verso, escondido na canção que milhões de pessoas cantam sem ler as primeiras letras. As canções que o Brasil cantou a vida inteira, nos casamentos, nos bares, nas madrugadas de insônia, nos chuveiros, nos carros parados no trânsito das 6 da tarde. São pedaços da vida de Roberto Carlos costurados dentro da melodia. Ele nunca deu entrevista. Ele deu canção. E o Brasil cantou junto, a vida inteira, sem saber o que estava cantando. Cada verso de amor era uma cicatriz real. Cada melodia era uma dor verdadeira disfarçada de música bonita. E ninguém decodificou. 60 anos de palco. Milhões de pessoas na plateia. E ninguém nunca viu a prótese, porque ele aprendeu desde os 6 anos que a dor se esconde, que o sapato novo importa mais que a perna, que a música importa mais que a biografia que mandou censurar, e que o sorriso no palco importa mais do que tudo que ficou atrás da cortina. O mesmo sorriso que ele ensaiou quando colocou a prótese pela primeira vez e saiu correndo pela praia, tropeçando e caindo. O sorriso que o menino de 6 anos inventou para esconder a perna e que o homem de 80 ainda usa para esconder tudo o resto. E a cada dezembro, quando ele sobe no palco da Globo e a câmera abre naquele rosto, milhões de brasileiros veem o sorriso. Só o sorriso. E cantam junto. Sem saber que por trás de cada nota existe uma vida que custou mais do que R$1 bilhão jamais poderia pagar. Se essa história mudou a forma como você ouve Roberto Carlos,
Manda para alguém que cresceu com as músicas dele. Manda para tua mãe. Manda para o teu pai. Manda para quem chora com detalhes, sem saber o que esse homem detalhou da própria vida nas entrelinhas de cada verso, de cada melodia, de cada canção que o Brasil cantou, sem entender. E se o que você descobriu hoje te deixou com essa sensação de que tinha coisa demais escondida atrás daquela voz? O próximo vídeo conta a história de outra pessoa que o Brasil inteiro achava que conhecia. E o que estava escondido era pior.